É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com você através do encontro com a palavra. Seja bem-vindo. É um prazer contar com a sua participação no estudo do livro mais importante do mundo, a Bíblia. Estamos estudando o Novo Testamento. Acomode-se e pegue sua Bíblia. Hoje vamos estudar o capítulo 20 de Mateus. Os primeiros 17 versículos desse capítulo trazem mais uma parábola de Jesus chamada a parábola dos trabalhadores. Essa parábola é a história de um homem que saiu de casa logo cedo e contratou pessoas para trabalharem na sua plantação de uvas das 6 da manhã às 6 da tarde, pagando a eles uma certa quantia, digamos, R$10. Às 10 da manhã ele saiu outra vez e fez a mesma coisa e novamente ao meio-dia. Às 5 da tarde ele viu algumas pessoas por ali e perguntou: "Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo?" Elas responderam: "Porque ninguém nos contratou." O homem disse: "Vão vocês também trabalhar na vinha?" E ele contratou aquelas pessoas por R$10. Às 6 da tarde, todos os trabalhadores fizeram uma fila para receber os R$10 pelo trabalho. Aqueles que trabalharam o dia todo das 6 da manhã até as 6 da tarde, sob sol forte, viram que aquelas que tinham trabalhado apenas 1 hora iam receber a mesma quantia e começaram a reclamar. Aí então o dono da vinha lhes disse que eles não tinham direito de ficar chateados. "Você não concordou em trabalhar por R$10? O que foi que eu prometi, hein? R$10. Muito bem. Então qual é o seu problema? O fato desses trabalhadores terem recebido a mesma quantia que vocês não é da sua conta. Eu tinha um contrato com eles e um contrato com vocês. O dinheiro é meu. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Vocês estão assim porque fui generoso?" Essa parábola serve de ilustração de uma verdade muito profunda. Ela fala sobre o arrependimento de última hora no leito da morte. Você já conheceu ou ouviu falar de alguém que tenha vivido até os 90 anos uma vida decadente, corrupta e pervertida, e que no último momento da vida ouve a palavra de Deus sobre como Jesus veio, redimiu e salvou o mundo, se converte e vai para a eternidade tão salvo quanto aquela pessoa que viveu uma vida temente a Deus? Você acha que no céu vai ter o tipo de reclamação como a que vimos nessa parábola? Eu já conheci pessoas que aceitaram a Cristo com bastante idade. Conheço um poema que fala sobre uma discussão que se travou no céu. Havia 2 homens, um com 91 anos e outro com 90. Eles estavam discutindo qual deles tinha recebido mais graça. O de 91 anos disse: "Eu recebi mais graça porque até os 91 anos de idade vivi uma vida de pecado. No meu leito de morte me converti e fui salvo. Eu sou o maior troféu de graça no céu." Mas o homem de 90 anos disse: "Eu discordo de você. Nasci num lar cristão e meus pais eram tementes a Deus. Acho que com uns 5 anos de idade aceitei a Jesus e vivi sempre dedicando minha vida servindo a Deus. Eu sou o maior troféu da graça de Deus. Eu vivi a graça." E a discussão continuou, sem chegarem a conclusão nenhuma. Eles pediram então que os anjos dessem o veredito sobre qual dos dois era o maior troféu de graça no céu. Após uma pequena conferência, os anjos deliberaram que o segundo homem, o de 90 anos, era o maior troféu de graça, porque ele teve a graça salvadora, a graça de vida e a graça fortalecedora. É muito melhor não pecar. Nunca lamente não ter vivido de maneira extravagante e devassa. Às vezes temos a impressão de que ninguém quer ouvir sobre a conversão se alguém não foi ladrão de banco, traficante ou salvo de um tiroteio de onde saiu cheio de balas. Parece que ser salvo desse tipo de vida é empolgante, né? Todo mundo gosta de ouvir testemunhos assim. Pessoas enchem auditórios para ouvir esse tipo de testemunho. Muitas vezes temos a impressão que pecar e depois ser salvo da vida de pecado é mais emocionante. Não é isso que as Escrituras ensinam. Pelo contrário, a Bíblia ensina que é melhor não pecar. O pastor D.L. Moody tinha um ministério muito especial com crianças e uma vez, depois de uma pregação, perguntaram-lhe se alguém tinha sido salvo e ele respondeu: "Sim, 2,5 pessoas foram salvas." Todos deram uma risada e perguntaram: "O senhor quer dizer 2 adultos e uma criança?" Moody respondeu: "Não, 2 crianças e um adulto. Deus só obteve metade da vida do adulto, mas quando crianças são salvas, elas se entregam plenamente a Deus para a salvação", respondeu ele.
Continua valendo a salvação do ladrão na cruz. Nos seus últimos momentos de vida, ele se voltou para Jesus e orou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ouve de Jesus: hoje você estará comigo no paraíso. Nunca é tarde demais para ser salvo. Essa é a mensagem da parábola dos trabalhadores. No capítulo 20 de Mateus, dos versículos 20 até o 28, tiramos uma linda lição de um encontro de Jesus com seus apóstolos. A senhora Zebedeu, mãe de Tiago e João, caiu aos pés de Jesus e ele foi até um pouco irônico com ela. O que você quer? Quando você quer pedir alguma coisa a Deus, o que você faz? Cai aos pés dele? Então é claro que aquela mulher queria alguma coisa, não? Ela disse: Senhor, esses meus 2 filhos são ótimos meninos. O Senhor até os chamou de filhos do trovão. Tá lembrado? Então, quando o Senhor entrar no seu reino, será que o Senhor poderia colocar Tiago à sua direita e João à sua esquerda? É claro que àquela altura, os outros apóstolos já estavam bravos com Tiago e João. Jesus então os reuniu e deu um grande ensinamento. Prestem atenção. Este jogo é do mundo. É o mundo que gosta de ver quem vale mais. Mas vocês não devem ser assim. Se vocês querem ser importantes no meu reino, podem pegar uma toalha e uma bacia com água e começar a lavar os pés uns dos outros. A única maneira de ser alguém no meu reino é servindo. Eu mesmo não vim a este mundo para ser servido, mas para servir e para dar minha vida em favor dos outros. O mundo valoriza a pessoa rica, diplomada, poderosa, forte, atraente. Isso é o que vale para o mundo. Mas Jesus diz que as coisas não são assim no reino dele. Todos que seguem a Cristo deveriam fazer um profundo estudo sobre o que ele ensinou e mostrou a respeito do valor do servo. O capítulo 21 de Mateus é muito importante. Era domingo de Palmas e Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele estava cumprindo a profecia de Zacarias como um embaixador que está num país estranho por um tempo e que se apresenta com todas suas credenciais ao líder desse país. Jesus estava entrando na cidade como embaixador do céu e com aquela entrada ele estava oficialmente apresentando suas credenciais e cumprindo a profecia. É interessante notar que ele não vai para a capital do mundo, que seria Roma. Jesus não foi para as capitais do pecado, como Éfeso ou Corinto. Jesus foi para a capital espiritual do mundo, Jerusalém. Ele apresentou suas credenciais formalmente para os líderes religiosos do povo de Deus. Muitos de nós já sabíamos que Jesus entrou em Jerusalém montado naquele jumento. Mas o que observamos nesse capítulo de Mateus é que depois de ter entrado montado num jumentinho em Jerusalém, ele purificou o templo e disse aos líderes religiosos: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A mensagem de Jesus para os líderes religiosos foi muito dura. Essa discussão com os líderes religiosos atingiu seu apogeu em Mateus 23. A discussão começa a esquentar no capítulo 21 e vai ficando cada vez mais exasperada. Jesus amaldiçoou uma figueira e a figueira seca. Nas Escrituras, a figueira é o símbolo de Israel. E a figueira secando é uma metáfora da nação de Israel secando espiritualmente. A purificação do templo, a figueira que secou e as palavras duras de Jesus para os líderes religiosos mostraram ao povo que Deus estava prestes a tomar o reino de Israel e entregá-lo aos gentios. Diante de todo esse contexto, Jesus é desafiado pelos líderes religiosos a apresentar suas credenciais. Em resposta a isso, Jesus dá mais um importante ensino. Os líderes religiosos estavam atrás de Jesus desde que ele tinha limpado o templo. Em poucos minutos ele fez com que um grande pátio, onde os negociantes que faziam uma troca de moedas, se esvaziasse. Eles trocavam o dinheiro daqueles que vinham de lugares distantes para adorar no templo e depois vendiam animais para sacrifício. Aquela era uma atividade muito lucrativa. Esse episódio mostra a personalidade forte de Jesus. Ele pegou um chicote de cordas e saiu chicoteando as mesas. No final, todo o pátio estava livre de barracas e mercadorias. As pessoas ficaram assustadas e com medo, e correram do Jesus manso e humilde, porque ele tinha outra expressão no rosto. Ele estava bravo. Os líderes religiosos aproximaram-se e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Lembrem-se, Jesus era apenas um carpinteiro que tinha vindo de um lugar pobre. Por isso, para eles, era natural que fizessem essa pergunta.
Eles estavam pedindo as credenciais de Jesus. Esse é o contexto da minha parábola preferida. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, diz: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus estava ensinando novamente o que tinha ensinado no topo da montanha. O mais importante não são as palavras, mas as atitudes. Os 2 filhos disseram uma coisa, mas agiram de forma diferente. Portanto, o que eles declararam não importou muito. A questão foi o que eles fizeram. Jesus estava dizendo aos líderes religiosos: Vocês têm todas as credenciais daqueles que cuidam da vinha do meu Pai e que fazem a vontade dele. Vocês têm todo o discurso e as credenciais. Eu não tenho nenhuma credencial. Sou apenas um carpinteiro da cidade de Nazaré, mas estou na vinha do meu Pai, fazendo a vontade dele. Que coisa fascinante, hein? Quando Deus se tornou homem, ele era um homem sem credenciais pelos padrões humanos. Depois, Jesus contou outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Depois que ensinou isso, Jesus, mais uma vez, faz uma pergunta. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? Vocês, estudiosos do Velho Testamento, sabem dizer onde Jesus queria chegar? Deus havia enviado profetas para Israel por muitos e muitos anos. Como foi que os filhos de Israel trataram aqueles profetas? Como foi que eles trataram Jeremias? E o desconhecido Miqueias, hein? Durante séculos eles maltrataram os profetas. Agora Jesus tinha vindo. Jesus aqui estava declarando a sua deidade. Ele estava dizendo àqueles líderes religiosos: Eu sou filho de Deus e nesse exato momento vocês estão planejando me matar. Depois disso, Jesus fez uma aplicação da parábola. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Muitos estudiosos acreditam que esse ensino de Jesus estava ligado ao da figueira. Jesus estava basicamente dizendo aos religiosos de Israel: Deus tem estado com vocês, mas agora Ele está tomando o reino de vocês e o dará a um povo que dê frutos para o reino dele. Você está lembrado que no capítulo 14 do livro de Números, Deus disse a mesma coisa aos filhos de Israel? Nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Isso nos ensina que a paciência de Deus não é inesgotável. O desprezo do povo de Deus com a vontade dele pode atingir um ponto em que Deus diz: Vocês não vão fazer minha vontade, por isso encontrarei alguém que a faça. É isso que estava acontecendo com Israel quando Jesus confrontou os líderes religiosos. Jesus estava dizendo mais ou menos isso. Deus vai mudar o quartel-general dele. Vocês tiveram a oportunidade de ser uma nação que traria frutos para o reino de Deus. Mas está claro que vocês nunca trarão esses frutos. Para Jesus, o compromisso com Deus é como uma pedra sobre a qual você cai. Quando você cai sobre essa rocha, você se quebra para a vontade dessa pedra. Você tem a oportunidade de cair sobre essa pedra e se quebrar. Mas se você não cai sobre essa pedra e não se quebra, a pedra cai sobre você e o despedaça, reduzindo-o a pó. Observamos essas palavras de Jesus se concretizando na história da igreja. Houve tempos em que a Terra Santa era o quartel-general de Deus. Parecia que Deus operava a partir da terra de Israel. Mas hoje, quando vamos lá,
vemos o terceiro maior templo muçulmano bem no lugar onde antes estava o templo no qual Jesus falou essas palavras. Por isso que dizemos que Israel não é mais o quartel-general de Deus. Se hoje você fizer uma viagem à Terra Santa e passar também pela Ásia Menor, indo até a Turquia, onde ficava Éfeso, as pessoas vão contar que foi lá onde o cristianismo atingiu seu apogeu. Foi lá em Éfeso onde Paulo pregou. Naquela época Deus tinha removido seu quartel-general para a Ásia Menor. Durante vários séculos parecia que Deus operava a partir da Europa, principalmente da Alemanha. A Alemanha foi o local de base da reforma protestante de Martim Lutero. Já ouvi falar que havia mais conhecimento na Alemanha quando Hitler assumiu o poder do que em todo o resto da Europa. A Alemanha estava trocando Deus pelo racionalismo e a intelectualidade. Filósofos como Nietzsche ajudaram Hitler a liderar a nação para a devastação da Segunda Guerra Mundial. Se analisarmos a Alemanha sob a perspectiva das palavras de Jesus, podemos dizer que espiritualmente a nação teve a chance de cair sobre a rocha e se quebrar para a vontade de Deus. Mas eles deixaram de produzir frutos para o reino e a rocha caiu sobre eles e os reduziu a pó. A partir de então, Deus se locomoveu para o oeste. Muitas pessoas acham que hoje os Estados Unidos são o quartel-general de Deus. Mas para os americanos a mensagem é óbvia. Assim como todos os lugares onde Deus pareceu estar atuando, se eles não produzirem frutos para o reino de Deus, essa mesma rocha cairá sobre eles e vai reduzi-los a pó. Então Deus removerá o seu quartel-general para outro lugar, talvez para a Coreia. Quando estudamos a história da igreja dentro de um contexto histórico mundial, observamos que Deus tem sido forte em várias partes do mundo. Por que Deus deslocou sua base de operação tantas vezes? Porque o povo de Deus naqueles lugares deixou de produzir frutos para o reino. Deus aguenta isso por um tempo, mas depois caia sobre o povo deixando-o em pedaços e vai para atuar a partir de outro lugar. Essa é uma verdade. Essa verdade pode ser aplicada num âmbito nacional ou pessoal. Enfrentamos então a questão, será que vamos cair sobre a rocha e nos quebrar para a vontade de Deus e fazer o que Deus realmente quer que façamos? Ou a rocha vai cair sobre nós, hein? Quando demonstramos que vamos acabar não fazendo a vontade de Deus, ele sai à procura de outra pessoa que faça o que ele quer. Quando isso acontece, quem sai perdendo somos nós. No capítulo 22 de Mateus e no 14 de Lucas, encontramos outra parábola referente ao tipo de comunhão que Deus quer ter conosco. Jesus contou que um homem preparou uma grande festa e começou a convidar pessoas. Venham, pois tudo já está pronto. A mensagem dessa parábola é que Deus quer ter comunhão conosco. Lemos Apocalipse 13:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você não acha que, se Deus mandasse convites para um banquete, haveria uma multidão de gente na festa? Só que não é isso que a parábola conta que aconteceu. Todo mundo arrumou desculpas para não ir ao banquete. Acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la. Essas pessoas convidadas não quiseram ter comunhão com Deus. É isso que a parábola está dizendo. E as desculpas que eles deram mostram que ficaram distraídos com as coisas materiais desse mundo. Preste atenção em outra das desculpas registradas no Evangelho de Lucas. Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Essas juntas de bois estão associadas a trabalho. A desculpa aqui pode ser interpretada assim: não posso ir ter comunhão com Deus porque tenho muito trabalho, meus negócios me ocupam muito. A terceira desculpa foi: acabo de me casar e por isso não posso ir. Na verdade, todos tinham coisas que valorizavam mais do que ter comunhão com Deus: bens materiais, trabalho e outras pessoas. Poderíamos dar um novo título a essa parábola: 3 desculpas para não ter comunhão com Deus. Com essa parábola, Jesus estava dizendo que não temos comunhão com Deus porque há outras coisas que achamos mais proveitosas, desejáveis e importantes do que Deus, ou estar com Ele. Qual é a aplicação dessa parábola, hein?
Qual é a importância da comunhão com Deus na sua vida? É empolgante pensar que Deus quer ter comunhão com você e comigo. Conheço um pastor que cuidava de uma igreja muito grande, que exigia muito tempo. Lembro-me dele ter me contado que gostaria muito de passar mais tempo lendo a Bíblia, orando e tendo mais comunhão com Deus, mas que o trabalho na igreja, as ocupações administrativas, a papelada, ocupavam muito do seu tempo e não o deixavam ter mais comunhão com Deus. Essa parábola está nos dizendo que Deus quer ter comunhão conosco e que devemos valorizar a comunhão com Deus mais do que valorizamos nosso trabalho, bens ou pessoas com quem convivemos. No capítulo 14 de Lucas, a parábola é seguida de um tremendo ensinamento de Jesus, no qual ele diz: vocês não podem ser meus discípulos a menos que queiram me colocar em primeiro lugar em suas vidas, acima de tudo que possuem e de todos os que amam. Vocês têm de estar prontos para tomarem a cruz de vocês e me seguir, ou então não podem ser meus discípulos. Estas palavras de Jesus fazem muita gente tremer. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser o meu discípulo. Isso nos faz pensar sobre a graça barata e sobre o custo do discipulado. Qual é o preço de seguir a Jesus? Em quais eram as coisas que Jesus valorizava? Será que os seus valores são iguais aos de Jesus? Jesus valorizava a comunhão com Deus. Ele estava sempre orando em algum lugar, porque a comunhão com Deus era muito importante para ele. Medite, busque a Deus em oração e avalie os valores de Cristo e compare com seus valores. Será que os seus valores são cristãos? Vimos o convite que foi feito e todas as desculpas que foram dadas. E você? Será que você está festejando com Jesus Cristo, devorando sua palavra e aplicando o que aprende nas situações da sua vida? Lembre-se que as atitudes valem mais do que as palavras. Deus tem direito de esperar que você dê frutos, e você dará se valorizar a Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo. Não dê desculpas. Aceite o seu convite para cear com Ele e ter comunhão com Deus. Ore, Senhor Jesus, não quero mais dar desculpas, eu quero ter comunhão contigo. Venha ser o Senhor e o Rei da minha vida, eu quero servi-lo. Eu agradeço pelo seu amor, e porque o Senhor prometeu que sempre estará comigo e que nunca vai me deixar. Ajude-me nessa caminhada, não quero mais apresentar desculpas. Quero ter comunhão contigo. Se você fez essa oração, entre em contato conosco, escreva-nos hoje mesmo. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Sua atenção é muito importante para nós. Deus o abençoe e que possa fazer você prosperar cada dia mais na sua vida espiritual, na sua vida em família, na sua vida como um todo. Até o próximo programa.